Olá, sou o Gumizukami e quero expressar minha gratidão por vocês estarem me assistindo aqui, ao vivo aqui na live ou na gravação. Então, o que eu vou abordar na live de hoje? O tema vai ser o que é incompreensão? Por que ela ocorre? Quais as consequências da incompreensão? E como lidar com a incompreensão? E a minha sugestão é que você assista a live até o final, pois das várias experiências, das várias ideias, pode ser que algo faça sentido para você. Obrigado, Masami. Boa noite. Escreveu aqui. Boa noite, Hugo. Mais uma bela apresentação hoje. Espero que sim. Vocês me dizem, tá bom? Wellington, obrigado. O Wellington escreveu aqui. Boa noite e sucesso na apresentação. Obrigado, Wellington. Boa noite aqui. Entrou. Boa noite, mãe. Assistindo. Boa noite, Osmilda. Boa noite, Sandra. Boa noite, Ana Maria. Obrigado, Wellington. Tamo junto. Ele escreveu, tamo junto, Hugo. Obrigado. Está compartilhado. Obrigado, Wellington. Então, o que é incompreensão? A incompreensão é a incapacidade de compreender ou de ser compreendido. Por exemplo, quando se fala em academia, ir para academia fazer exercício, né? Eu até entendo, mas eu, por exemplo, não compreendo. Eu, por exemplo, eu entendo que as pessoas vão para a academia ou se exercitam, que é para fortalecer os músculos, melhorar o sistema respiratório, melhorar o sistema cardíaco, ou melhorar a circulação sanguínea, né? Ou mesmo queimar calorias. E que eu sei também que é saudável, eu entendo tudo isso. E uma vez eu estava no elevador aqui do prédio e subiu um morador que tinha acabado de voltar da academia. E eu falei para ele, parabéns. Ele olhou para mim com aquela cara de cansaço e falou, foi obrigação. Então, essa parte eu entendo que serve para melhorar a nossa saúde. Só não compreendo as pessoas que dizem que amam fazer isso. Tem pessoas que falam assim, não vejo a hora de ir para a academia. E dizem também, conforme nós frequentamos a academia, conforme nós fazemos exercício, o corpo vai pedindo. É verdade, no meu caso é um pouco diferente. O corpo vai pedindo para parar, né? Bom, eu não sou um bom exemplo para questões de exercício, questões de academia, tá? Então, se vocês precisarem de alguma orientação com relação a isso, não é comigo não, tá? Então, estamos falando sobre compreensão ou incompreensão. Nós vemos várias pessoas que conduzem e são conduzidos pelo mundo. E eles estão em constante discórdia, ou nós estamos em constante discórdia, mostrando conflitos, mostrando ódios. Isso acontece em vários lugares, em vários pontos do mundo. E uma vez eu vi uma postagem de um grupo de condomínio falando assim, tinha uma postagem de uma foto, reclamando que deixaram produtos químicos em uma vaga da garagem. Eram 2 caixas de papelão. E logo em seguida, uma outra pessoa respondeu esclarecendo que aquelas caixas de papelão não eram de produtos químicos, e sim de cestas básicas. Então uma pessoa estava reclamando que tinha produto químico, mas na verdade ela não tinha verificado o que realmente tinha dentro daquelas caixas. Mas aí a outra pessoa que viu o letreiro que estava escrito ali na caixa identificou que eram cestas básicas. Então vocês viram só que absurdo? Ignorância, né? Pois é. E conosco? Já aconteceu de nós olharmos algo ou ouvirmos algo e julgarmos, já condenarmos, sem procurar compreender o porquê de tudo aquilo?
Então isso tem a ver com a incompreensão. Então muitas vezes a gente vê ações de outras pessoas, mas acabamos não vendo as nossas próprias ações. Então é importante no mundo a gente ver que tudo que a gente está vendo é material didático para que nós possamos aprender com o que a gente está visualizando. Então no caso desse exemplo das 2 caixas de cesta básica deixada na vaga da garagem, e a outra pessoa reclamando, né? E esse é um exemplo de material didático, que a gente vê uma situação, e sempre quando a gente vê uma situação é importante a gente ver como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia essa situação. Então tem um livro chamado Saúde ou Doença? A escolha é sua, do Dr. Américo Canhoto. Ele atende em São José do Rio Preto e atende também em São Bernardo do Campo. Ele fala assim que ignorantes não são apenas aqueles que desconhecem ou não estudam, mas também aqueles que limitam o próprio universo da compreensão. Vou tomar um pouco de água aqui. Vamos lá. Então, Américo Canhoto ele fala assim que ignorantes não são apenas aqueles que desconhecem ou não estudam, mas também aqueles que procuram limitar o seu universo de compreensão, negando ou não aceitando as coisas que não conhece. É como se dissessem: o meu mundo é esse e o resto não é meu mundo. O resto que não é meu mundo, eu não aceito. Oh, boa noite, Beth. A Beth escreveu aqui: boa noite, Hugo, eu adoro academia. Legal, parabéns. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas parabéns. E André escreveu aqui: boa noite, Hugo. O Arthur também, presente aqui no Instagram. O Wellington, outro Wellington, tem 2 Wellingtons aqui. Um Wellington no YouTube. Boa noite, Wellington. E mais um Wellington aqui no Facebook. 2 Wellingtons. Então vamos seguindo em frente. Então a Sandra escreveu aqui: muitas vezes a questão da incompreensão é pré-julgar. Isso mesmo. A gente julgar sem ter um conhecimento sobre aquele assunto, né? A gente acaba julgando e acaba condenando a pessoa, sem ao menos entender o que está acontecendo. Tem uma história da mitologia grega que eles falam do leito de Procusto. Procusto era, segundo essa mitologia grega, Procusto era um bandido que ele vivia num local e ele, de vez em quando, ele saía, capturava pessoas e levava lá para a casa dele. E colocava essas pessoas na cama dele. Se a pessoa fosse maior que a cama dele, ele cortava as pernas. Se fosse menor, ele puxava para ficar do tamanho da cama dele. Que aprendizado que a gente obtém disso? Que muitas vezes nós só aceitamos as coisas que se enquadram dentro da nossa faixa de conhecimento. Se a gente conhece isso, então a gente só vai aceitar o que se encaixa aqui. O que não se encaixar aqui, a gente não aceita. Era o que Procusto fazia quando sequestrava as pessoas e levava lá para a casa dele. Então isso segundo a mitologia grega. Então sempre tem um ensinamento por trás de tudo que a gente vê. Então com relação à incompreensão, estava pensando um pouco hoje e pensei assim: imaginem 50 anos atrás. Se alguém pudesse dizer para a gente que é possível conversar com uma pessoa distante, por telefone e em movimento, o que nós acharíamos? E
tem outra também. E se nós imaginássemos alguém, além de conversar, a gente pode ver a pessoa com quem a gente está conversando. Isso 50 anos atrás. Então isso seria incompreensível, porque a gente não conhecia a situação. Mas isso existia no desenho dos Jetsons. Quem é novo não conhece, eu não sei quem já assistiu aqui. Então, os Jetsons, que era um desenho animado que passava na TV, ela foi produzida pela Hanna-Barbera e foi exibida em 1962 e 1963. E aqui no Brasil foi lançado inicialmente pela TV Excelsior. Então o tema dos Jetsons ele falava sobre a era espacial, introduzindo na nossa imaginação como seria o futuro da humanidade. Lá tinha videoconferência, carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, robôs, uma série de aparelhos eletrodomésticos, tinha uma série de tipos de entretenimentos e assim a gente conseguia imaginar o futuro. Mas como que naquela época a gente poderia imaginar que existiria um telefone celular? Isso há 50 anos atrás. Então, o telefone celular, ele foi inventado em 1947 pelo laboratório Bell, lá nos Estados Unidos. Bell, que vem lá de Graham Bell. E a questão da videoconferência? A primeira videoconferência foi demonstrada em 1964 pela AT&T, através de um aparelho chamado Picture Phone. Então nós podemos ver que naquela época, 50 anos atrás, já tinham ideia de um telefone celular e já tinham um protótipo de um sistema de videoconferência. Mas o que nós pensaríamos isso naquela época? Como que nós pensaríamos na videoconferência, o telefone sem fio, o celular, há 50 anos atrás, ou mesmo 30 anos atrás? Então isso às vezes traz a incompreensão para nós. E se eu supor, é uma suposição minha, tá, pessoal, se eu supor que a próxima tecnologia vai ser telepatia, porque já tem o telefone sem fio, a gente conversa com uma outra pessoa através do telefone sem fio. De repente a próxima etapa é conversar com outra pessoa sem aparelho nenhum. Quem sabe? Então a gente pode, por exemplo, transmitir pensamentos em forma de voz e depois, quando evoluir mais para frente, transmitir pensamentos através de imagem e através de voz. Então a gente vai ter a videoconferência só pelo pensamento. Então, quais são as consequências da incompreensão? Quando a gente não compreende alguém ou quando alguém não nos compreende, pode gerar raiva, pode gerar ódio, mágoa, impaciência, irritação, tristeza, descontrole. E quando acontece isso, nós vamos estabelecer uma sintonia com energias similares. São energias de mesmo teor, que nós vamos emitir uma determinada sintonia, uma determinada frequência, e nós vamos receber essa frequência de volta. Então, com isso, a gente pode ter a desarmonia em casa, a discórdia no grupo, crítica, queixa, intriga, ressentimento. Isso sem falar da psicossomática, porque tudo isso, se ele continuar frequentemente na nossa vida, ele vai produzir alguma doença em nós. E quando nós estamos diante de alguma coisa, nós não compreendemos, não queremos aceitar aquilo também, pode afetar, por exemplo, a nossa visão. Ou seja, aquela coisa está sendo mostrada para a gente, mas a gente não está aceitando aquilo. Então pode afetar a visão. Olha o óculos aqui, comprovando isso. Ou também, se a gente não quiser escutar uma pessoa,
não quiser escutar as coisas novas que aparecem, de repente a gente pode ter problemas na audição. Então, fique à vontade para comentar, tá? Tô falando aqui e acompanhando. Boa noite, Edna. Vou puxar um pouquinho aqui. A Edna escreveu aqui: minha mãe já dizia que o que o homem consegue imaginar, consegue criar. Isso mesmo. Há muito tempo atrás, tinham coisas limitantes, mas de 100 anos para cá, as pessoas foram criando conforme elas iam imaginando as coisas. Isso mesmo. Então, quais as formas de manifestação da incompreensão? Bom, às vezes nós não ouvimos o que a outra pessoa está dizendo. Às vezes a gente fica esperando a outra pessoa parar de falar para a gente falar o que a gente quer. E a gente acaba não compreendendo o que a outra pessoa estava querendo falar com a gente. E eu já presenciei várias situações, já ocorreu comigo também, em que eu estava conversando com uma outra pessoa, a pessoa esperou eu terminar para ela falar a posição dela. Só que aí teve um determinado momento que a gente começou a discutir. E já aconteceu com outras pessoas também. E quando duas pessoas começam a discutir, às vezes a gente percebe que elas estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí geralmente quando acontece isso, quando um quer impor a ideia sobre o outro, apesar de estarem falando a mesma coisa, de forma diferente, geralmente aparece uma terceira pessoa que fala assim: olha, vocês estão falando a mesma coisa. Aí dá um estalo e a gente percebe que realmente estava acontecendo, a gente estava falando a mesma coisa e a gente não tinha percebido. É porque a gente queria impor a nossa verdade e a outra pessoa queria impor a verdade dela, mas um não estava ouvindo o outro. Então isso pode gerar a incompreensão. E eu também já ouvi duas pessoas conversarem, cada um falando de um assunto diferente, totalmente diferente. Aí uma falando uma coisa, a outra pessoa falando outra coisa, e as duas se olhando. Só que os assuntos não tinham nada a ver um com o outro. Então, na verdade, não era um diálogo, era um monólogo, onde cada um falava o que estava pensando, a outra também falava o que estava pensando. E a incompreensão também acontece quando nós queremos apresentar alguma ideia sem colocar um contexto. Então, geralmente surge a pergunta: mas por que você está me falando isso? Ou do que você está falando? Não estou entendendo nada. Aí nós costumamos colocar um contexto, explicar os motivos, as características de um determinado assunto. E antes de falar, às vezes nós usamos, por exemplo. Então, eu já ouvi pessoas contextualizarem tanto com conteúdos que não acrescentam nada e que se perdia até o tema principal. E quem estava ouvindo até acabava se dispersando daquele assunto. Mas eu espero que o conteúdo que eu esteja apresentando agregue algum valor para você. Então, com relação a essa questão de nós querermos apresentar uma ideia sem falar de um contexto, costuma acontecer em um diálogo entre homem e mulher, onde, não sei se vocês já perceberam, as mulheres mudam de assunto de repente, mas não avisam que mudaram de assunto. E aí se tem as mulheres estão conversando entre si, elas se entendem. Agora, se tem um homem e uma mulher, a mulher muda de assunto, o homem não acompanha essa mudança de assunto. Eu já combinei aqui em casa com a minha esposa, né? E ela avisa quando vai mudar de assunto. Ela fala assim: ó, vou mudar de assunto, tá? Aí eu entendo que vai ser outro assunto. A minha esposa que está aqui do lado, ela está rindo. Então a incompreensão acontece também quando a gente quer apresentar uma ideia nova, uma nova ideia. Só que às vezes a gente não sabe se a pessoa está interessada nesse assunto. Ou às vezes achamos que a pessoa sabe ou conhece do que nós estamos falando e continuamos falando. E nesse caso,
A pessoa às vezes faz aquela cara de interrogação, né? Fica aquela interrogação na cara dela. Então, significa que a pessoa não compreendeu, ela não está por dentro daquele assunto que nós estamos colocando. É uma ideia nova. Agora, se a gente aprofundar um pouquinho mais no assunto da incompreensão, pode surgir a pergunta da incompreensão do porquê nós existimos. E às vezes nós ficamos buscando um sentido para a autorrealização. Então, quando a gente não entende muito bem por que nós existimos, ficamos buscando um sentido para a autorrealização. E aí começamos a fazer coisas extravagantes, e quando fazemos coisas extravagantes, aí começam a aparecer os conflitos. Então, às vezes queremos fazer coisas extravagantes para os conflitos desaparecerem, mas na verdade acontece o oposto. Os conflitos começam a aparecer. Então, se nós estamos buscando compreensão, é necessário incluir discernimento. É necessário incluir inteligência, raciocínio. E se nós estamos buscando discernimento e compreensão, temos que tomar atitudes diferentes das que nós já tomamos. Como todos nós somos seres humanos, em algum percentual nós somos portadores de algum tipo de deficiência. Nós não somos perfeitos em tudo. Então nós temos algum tipo de deficiência, o que significa, às vezes, incapacidade de ver as diferenças das pessoas, ver que as pessoas são diferentes de nós e todas as pessoas são diferentes umas das outras. E com isso também vem a incapacidade de avaliar a vida humana de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla. Então, de uma forma mais ampla e mais profunda. Então, às vezes não temos essa capacidade. Então, se a nossa visão do mundo ela é deficiente, nós vamos tomar decisões deficientes, vamos fazer julgamentos deficientes. E normalmente as nossas ações não vão ser as mais adequadas para aquela situação. E isso provoca desentendimentos entre as pessoas. Com relação à incompreensão, mas se nós compreendermos o tesouro que está oculto nos obstáculos, em todos aqueles obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, no decorrer da nossa vida, se nós começarmos a compreender que tem tesouros ocultos em cada obstáculo, a nossa vida vai ser enriquecida através de uma fonte inesgotável de conhecimento. E quando nós vamos assimilando todos esses ensinamentos que a vida tem para apresentar através daqueles tesouros ocultos nos obstáculos, nós elevamos o nosso nível de consciência, elevamos o nosso nível de frequência para melhor. E aí quando nós percebemos que a nossa inteligência, a nossa consciência melhorou, percebemos que a energia que nós trocamos com as pessoas, elas vão melhorando. Os valores mentais das qualidades passam a ser idênticas às nossas. Então, da mesma forma que as árvores produzem mais quando elas são colocadas entre as companheiras da mesma espécie. E aí as árvores trocam os mesmos princípios germinativos e assim eles tendem a produzir mais. Nós também, quando estamos unidos, tendemos a produzir mais. Quando o nosso pensamento está pensando algo bom, algo elevado, nós assimilamos coisas boas e também temos mais ideias e produzimos mais. Esse nível de compreensão ela é alcançada por poucos. E ter a compreensão também do contínuo da vida também ajuda a lidar com a situação. Ajuda a lidar com a incompreensão. Como assim contínuo da vida? Ter o entendimento
e a compreensão de que a vida continua depois desta vida. Ela não termina aqui. Nós vamos ter outras vidas além dessa. E da mesma forma, quando um paciente compreende sua doença, então quando um paciente compreende a sua doença e faz de forma saudável, ele vai ter um resultado. Mas quando o paciente não compreende a sua doença e vê de um modo não saudável, o efeito vai ser outro. Então, se o paciente tem uma doença, porta uma doença, mas ele entende que essa doença é um convite para a transformação interior, aí sim ele tem saúde, apesar de portar a doença. É chamado de salutogênese, onde apesar de portar a doença, ele vê aquela doença como um convite para a transformação interior. Então, é salutogênese. Agora, se o paciente entende que a doença é um elemento do destino, a qual ele deve se envolver, ele fica envolvido só na doença, então ele adoeceu. Aí é chamado de patogênese, quando a pessoa fica focada na doença e não foca nos ensinamentos que aquela doença tem para apresentar, não foca no poder de transformação que aquela doença tem. Já vi relatos de pessoas portando câncer, dizendo assim: nossa, graças a Deus eu tive o câncer, que me deu uma outra visão de mundo, me deu uma outra visão do significado da vida. E muitas vezes, quando nós estamos nesse processo de incompreensão, nem sempre nós compreendemos a importância de nós nos iluminarmos, para que quando nós nos iluminamos, nós nos harmonizamos na tarefa que temos para realizar. E a maioria de nós fica atento mais na edificação do outro do que na nossa própria edificação. Ou seja, tentamos corrigir os outros e esquecemos de nos corrigir. E agora eu vou falar sobre alteridade. Alteridade é o título de um livro, está escrito assim: Alteridade, a diferença que soma. O que é alteridade? Alteridade é uma palavra diferente, né? Alteridade significa aceitar e aprender com aqueles que são diferentes de nós e pensam de forma diferente de nós. Isso é alteridade. É uma coisa que, para que nós possamos compreender melhor as pessoas, é importante aceitar e aprender com aqueles que são diferentes de nós e pensam diferentes de nós. Tem uma frase de um filósofo e teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff. E ele diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se a gente está em uma outra posição, a gente vai ter um outro ponto de vista. Então, é isso que ele diz. Boa noite, Arlete. Arlete escreveu aqui: boa noite. Para entender o outro, só quando nos colocamos no lugar dele. Colocamos no lugar dele com a experiência dele, né? A gente tem que entender também o que ele está passando, do ponto de vista dele. Né? É isso aí, Arlete. Então, com relação a essa questão de aceitar e aprender com os que são diferentes e pensam diferentes de nós, onde há portadores de alguma deficiência física, visual, auditiva ou intelectual, há uma necessidade de um sistema de adaptação. Por exemplo, para quem tem um problema de deficiência visual, aí pode substituir com óculos. Ou se realmente é totalmente deficiente físico, deficiente visual, tem outro sistema de adaptação. Então, todos nós precisamos de um sistema de adaptação, se nós temos esse problema de necessidades especiais. Então, como que a gente pode lidar com a incompreensão?
Então, se nós entendemos que nós também temos necessidades especiais, nós precisamos de sistema de adaptação que facilite a nossa convivência com as outras pessoas. Então, se nós somos deficientes na nossa incompreensão com os outros, talvez por falta de paciência, por falta de tolerância, falta de caridade, falta de humildade, falta de solidariedade, falta de alegria, podem ser as nossas deficiências, mas também essas mesmas coisas podem ser as nossas potencialidades. A paciência, tolerância, a caridade, a humildade, solidariedade, a alegria. É importante frisar aqui que humildade não é aquela pessoa coitadinha, não. Humildade significa a pessoa que sabe o que é e principalmente sabe o que não é. A pessoa se conhece. Isso sim é a verdadeira pessoa humilde. Então, um ponto de reflexão. O que os outros enxergam em nós que nós não enxergamos em nós? Então, muitas vezes isso gera incompreensão. É uma oportunidade de nós começarmos a analisar o que os outros estão enxergando em nós e nós não estamos enxergando nas pessoas. E o oposto também. O que nós estamos enxergando na pessoa, mas a pessoa enxerga de uma forma diferente. Será que a gente já tem esse nível de compreensão? Então, se nós fomos injustamente desconsiderados por alguém, não seria mais razoável deixar esse alguém com a revisão desse gesto irrefletido? Ao invés de nós ficarmos exigindo as coisas, onde talvez nós possamos ter até a perda da própria tranquilidade. Ou se nós formos incompreendidos, será que não é mais aconselhável utilizar o tempo trabalhando nos nossos deveres, nas coisas que nós temos que fazer, ao invés de fazer barulho, que pode até agravar os nossos problemas? Tem muitas pessoas que às vezes querem colher amoras quando plantam cactos. Planta cacto, cultiva cacto e depois quer colher amoras. Aí depois ela percebe, para colher amoras tem que plantar amoras. Aí a pessoa continua plantando cacto e não consegue mudar a situação. Então muitas vezes quando nós fazemos barulho, nós vamos ter as coisas também de volta. Então existe a época do plantio e aí existe também a época da colheita, onde cada espécie tem o seu dia de plantio e de colheita, cada um tem a sua estação. E com relação à incompreensão, se nós olharmos na história, todas as pessoas que fizeram o bem, os lutadores do bem, sempre tiveram problemas de incompreensão e sempre foram expostos no mundo. E aqueles que realizam atualmente também vão passar ou estão passando por uma situação de incompreensão, porque estão expostos no mundo, são expostos e às vezes ficam incompreendidos por algumas pessoas, são incompreendidas por algumas pessoas. E eles são desafiados por incomodarem os insensatos. Então as pessoas querem plantar o bem, mas os insensatos ficam incomodando, não permitindo que aquilo se realize, porque está incomodando. E aí que vão continuar combatendo as pessoas que estão realizando o bem. A Selma escreveu: nós enxergamos nos outros os nossos defeitos. Isso aí, Selma. Nós não enxergamos nos outros aquilo que nós não temos. Só enxergamos os outros os nossos defeitos. Da mesma forma, quando a gente vai trocar de carro, a gente começa a ver na rua muitos carros iguais aos nossos, porque a gente já tem conhecimento de causa. É isso aí, Selma. Obrigado pelo comentário. Existe até uma oração, uma música, né? Que virou uma oração, a oração que virou uma música, a oração de São Francisco. Tem uma parte onde ele diz assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então essa música é muito bonita, acho que muitos de nós gostamos dessa música. Agora a parte difícil é colocar em prática, né? Mas para colocar em prática é um passo de cada vez, é o exercício diário, compreender mais do que ser compreendido. Falando de incompreensão, pode ser que nós ainda não compreendamos a Deus. Compreender, às vezes, que Deus está em todas as religiões, Deus está presente em todas as denominações religiosas e até mesmo Deus está nos ensinamentos das pessoas que não seguem uma religião, das pessoas que às vezes estão acima disso, têm um nível de espiritualização tão alto que não precisa nem de religião. E como saber qual é a vontade de Deus e o que Deus espera de nós? Bom, primeiro veio Moisés. Moisés explicou o que Deus não quer. Ele explicou: não matarás, não roubarás, não mentirás, não furtarás, não cobiçarás, não cometerás adultério, não fazer ao próximo o que não queremos que o próximo faça para nós. Então Moisés veio explicar o que Deus não quer. E aí veio Jesus, que veio explicar para nós o que Deus quer. Tolerância, quer compreensão, perdão, respeito, amor, a ajuda, o amparo. O que Deus quer é que nós façamos ao próximo o que o outro gostaria que fizesse a ele. Ou fazer ao outro a mesma coisa que nós gostaríamos que fizessem a nós. Eu gosto mais daquela outra, né? Fazer o outro o que ele gostaria que fizesse a ele. Porque fazer para ele o que nós gostaríamos que fizesse para nós, às vezes não é muito bom, né? Que uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa falando assim: olha, eu gosto de comer comida japonesa, então eu vou levar essa pessoa para um restaurante, não agora, não nessa época. Então eu vou levar essa pessoa para comer num restaurante japonês, mas de repente a pessoa não gosta de comida crua, sushi, sashimi. Então de repente, se a gente quer agradar uma pessoa, a gente pode fazer para ela o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, e não às vezes o que a gente gosta. Mas no geral, a gente entendeu a situação, né? A gente entendeu o cenário. É procurar fazer ao próximo o bem. A Selma escreveu: e é morrendo que se vive a vida eterna. É morrendo que se vive a vida eterna, quando nós morremos para nós mesmos e começamos a viver para o mundo, para contribuir em alguma coisa positiva para o mundo. Exatamente, Selma. Obrigado. E agora tem uma frase muito interessante que resume toda a questão da incompreensão. Uma frase bastante curta, onde ele diz assim, essa frase é de Kardec. Ele diz assim: discutiremos, mas não disputaremos. Resume toda a questão da incompreensão. Nós vamos discutir, podemos discutir, mas não vamos ficar disputando um com o outro. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar no seu dia a dia. E caso você esteja assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se não te ajudou, se tiver alguma crítica também, por favor, coloque para ver aonde eu preciso melhorar. Então curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Alderize escreve aqui: citação da oração de São Francisco, 10. Obrigado, Alderize.
É isso mesmo. Que possamos colocar em prática essa oração de São Francisco no nosso dia a dia, pouco a pouco, lembrando que é um passo de cada vez. Tem uns comentários aqui. Com Moisés e Jesus finalizando, ou quase com chave de ouro. Isso mesmo, Alderísia. A Arlete escreveu, muito bom. Obrigada. Dar é melhor que receber. Obrigada, Arlete. A Andréia escreveu aqui, muito edificante. Gratidão. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Gratidão a todos. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Então, gratidão a todos vocês. Boa noite a todos. Tenham um bom descanso. Tchau.